Olá, abençoados, bem-vindo ao canal do Ministério Sala da Graça. Eu sou o irmão Mac, falo de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Sou ministro do Novo Pacto, ministro da Nova Aliança, graça de Deus. Hoje eu vou ministrar aqui o estudo que tem por tema Inferno ou Geena, ok? Então, eu peço que você pegue seu caderno, seu papel e tome nota do que será falado neste momento de estudo, e com certeza eu declaro desde já os teus olhos, os olhos do teu entendimento, a tua mente iluminada com o Evangelho da graça de Deus, a multiforme graça de Deus, em palavras inefáveis, Abba Pai. Ok, então vamos aqui. Como já foi dito, o tema é Inferno ou Geena. Estaremos lendo aqui esse texto, é um texto do livro histórico de Mateus, capítulo 5, dois versos, que é o 29 e 30, que fala sobre essa expressão, a palavra inferno, usada por Jesus de Nazaré. Veja que é Jesus de Nazaré é antes da cruz, né? Depois da cruz é o glorificado. Esse era o Jesus que ainda estava na carne, que ainda ia cumprir, né, a promessa que era ser crucificado, reconciliar consigo o mundo e levar sobre ele os nossos pecados, os pecados, ou o pecado. Então vamos ler aqui, que diz o seguinte, Mateus capítulo 5, 29 a 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Ok, aqui é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, né? Ele estava fazendo alusão a, a um lixão que havia em Jerusalém. Ele estava fazendo alusão a um lixão, local onde era colocado corpos. E nós estaremos vendo à luz do Evangelho, à luz da palavra, da Bíblia, que local era esse, né? Aqui não era nada místico, não era questão de haver um inferno místico ou espiritual. Não há nenhuma finalidade Deus pegar pessoas e criar algo que ele vá sofrer ou queimar eternamente, né? Até mesmo que os filhos de Deus, eles são espírito não queima, o que queima é o corpo físico, né? É o fogo que queima o corpo físico, o espírito não queima. Então, esse ensinamento, essa doutrina inferno, é um ensinamento que a gente aprende desde o início de nossas vidas, né? Por quê? Eu aprendi que, se você parar e pensar um pouco, todos nós temos ensinamentos, temos crenças que a gente recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, colegas, da mídia, né? Então, aqueles ensinamentos, aqueles sofismas, Paulo chama de sofismas, todo pensamento, o contrário da palavra de Deus, que se levanta contra o entendimento de Deus, são sofismas, são fortalezas. É uma estrutura que o sistema religioso criou, né? E pessoas que já têm sua mente contaminada com os ensinamentos, crença do sistema religioso. São pessoas que são
meramente pessoas carnais, que são dirigidas pela carne, pelas obras da carne, não pelo do Espírito. Então a gente veremos que Jesus, quando fala aqui em Mateus capítulo 5, 29, verso 29 a verso 30, ele está falando de algo físico, ele está falando aqui o que imperava na época antes da cruz, o antigo pacto, a lei de Moisés, né? Então as pessoas, se fosse pego, por exemplo, roubando, eles eram mortos, eles tinham que ser crucificados, né? Morriam, era a morte de cruz. Depois vinha um soldado romano e ele furava a pessoa para confirmar se realmente a pessoa estava morta. E se aquela pessoa não tivesse quem reclamasse o corpo, eles eram jogados nesse lixão. É um lixão físico, né? Não é místico, é um local onde se jogava os corpos que não era reclamado, que pessoas pobres que não tinham ninguém, então era jogado ali e ali ele era lançado fogo e enxofre para controlar pragas ou fedor, alguma coisa, peste, doenças. E ali tinha larvas de bichos, de moscas. Então, nós estaremos vendo da onde surgiu esse termo inferno. Né? Então, vamos prosseguir aqui. Então, veremos, à luz da Bíblia, que a palavra inferno não aparece nos originais grego, hebraico e aramaico. O erro de tradução ocorreu na transição do grego para o latim. Então, esse erro ocorreu na transição do grego para o latim. Então, como foi falado, que o erro de tradução ocorreu na transição do grego para o latim, né? Quando foram escrever do grego para o latim, ok? Então nós veremos na Bíblia que a expressão inferno só aparece na língua em português, né? Na nossa língua. Então pegaram a palavra original e criaram essa expressão inferno. Então, o inferno é um ensinamento que a gente aprende pelos nossos pais, amigos, TV, ficção, que é um local de sofrimento e a gente vive uma vida de tortura, de medo, achando que a qualquer momento, como falam os religiosos, um sistema religioso, eu morro sem se salvo e vou para o inferno, não vai dar tempo. É uma ideologia errônea, no meu ponto de vista, bem, desculpa a expressão, bem idiota, porque não tem. Então, isso é uma mente que está totalmente cauterizada, insensível à verdade do Evangelho, porque está escrito, ou apenas, qual a minha função? Eu vou te levar ao que está escrito. Então, o conhecimento, a graça de Deus, ele vai te libertar desses ensinamentos, dessas mentiras, heresias que ao longo de nossas vidas ela vem sendo de décadas eternizadas. Né? Mas o Evangelho, a graça de Deus, como Paulo falou que o Evangelho é loucura para os que perecem. Então, os que perecem, eles nos veem como louco. Mas para nós não. É o poder de Deus se manifestando aonde? Na minha mente, na minha vida diária. Então, vamos prosseguir aqui o slide, que eu vou entrar nos textos, eu vou mostrar aqui. Então, Geena ou Genon refere-se ao Vale de Inom, um local real próximo a Jerusalém, historicamente associado a sacrifícios infantis pagãos e, posteriormente, um lixão ardente. Então, essa é a verdadeiro significado. Então, quando Jesus ele chega falando para os judeus ali, ele usando
a expressão aqui em Mateus capítulo 5 sobre inferno, ele está se referindo de algo físico, não é algo místico. Ele está dizendo, olha, se você rouba, é melhor você cortar sua mão do que você perder sua mão do que você perder a sua vida, porque se você for, era levado para diante para o sinédrio ali, diante daqueles anciões, um soldado do sinédrio, ali você era julgado e era morto, né? Era crucificado, tinha várias punições. Por isso que a lei, ela mata, né? Era tanto fisicamente como ela mata aqui no nosso entendimento, né? O que o sistema religioso faz é matar as pessoas com falsos ensinamentos. E ao longo de nossas vidas, dos séculos, vem acontecendo isso, né? Após a morte do apóstolo Paulo, quando ele guardou a fé, então iniciou ali uma grande apostasia, onde o sistema religioso, homens maus, eles corrompem e corromperam e continuam corrompendo casas inteiras com falsos ensinamentos. E as pessoas crescem acreditando, as crianças com medo, tendo alucinações, né? Por causa de um falso ensinamento. Então, como diz assim, ventos de doutrinas, são ventos de doutrinas, ensinos errôneos, ok? Então vamos lá, vamos adiantar aqui o slide. Então, principais aspectos do Geena, né? Localização física, né, que é Vale de Inom, um local geográfico real perto de Jerusalém. Histórico, sombrio, lugar de adoração, idólatra e sacrifícios humanos, queima de crianças e a deuses pagãos como Moleque. Símbolo de destruição, tornou-se um depósito de lixo constante, com fogo e enxofre. Então isso tudo é algo físico, não é algo místico, né? Não tem. Existe o joio e o trigo, ou ovelhas e cabritos, onde as ovelhas, o trigo são os filhos de Deus, são os predestinados, e que estamos aguardando a transformação, onde seremos despidos do corruptível e revestidos do incorruptível, novo corpo, né? Onde estaremos governando com Cristo, né? Ele é o cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo, ok? Então, vamos usar alguns textos como referências bíblicas, que é 2 Crônicas 28, de 1 a 3, eu estarei lendo, porque toda vez que usava uma expressão na linguagem original, eles queriam referenciar, ou seja, fazer alusão a alguma coisa, a algum acontecimento, né? O nome tinha esse significado, algum acontecimento. Então nós não estaremos lendo à luz da Bíblia, estaremos vendo agora alguns textos que ele vai dar base ao que eu estou falando. Então vai dar razão ao tema inferno ou Geena. Então a expressão correta é Geena, ou seja, um sepulcro, um cemitério, um lixão. Então estaremos lendo aqui. Vou abrir a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu não quis colocar um slide, e você pode acompanhar também, 2 Crônicas 28 e 1, verso 1 a 3. Ok, abri a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 28, versos de 1 a 3. Tinha 20 anos Acais quando começou a reinar. Então Acais ele tinha 20 anos quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos de Deus, como Davi seu pai. Então quem era Acais? Acais era filho de Davi. E Davi, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, mas Acais não. Acais ele fez o contrário. Então vamos ler o verso 2. E andou nos caminhos dos reis de Israel. E também
Fez aqui, ó. E também imagens fez aos seus Baalins, né? Que era os deuses pagãos, né? Entidades pagãs. Também acendeu incenso no vale do filho de Inom, veja, Inom, esse vale, né? O Geena, que é o vale de filho de Inom, veja. E queimou seus filhos no fogo, veja, os rituais pagãos, conforme as abominações dos outros povos que expulsara Deus da face dos filhos de Israel. Então aqui em Crônicas, 2 Crônicas 28, de 1 a 3, a gente vê o absurdo, né? Do paganismo, de rituais, que contraria os ensinamentos, ou seja, a vontade de Deus. Então Acais, filho de Davi, ele estava contrariando, ele estava fazendo o contrário que o pai dele fez, que era Davi. Então Davi, a Bíblia diz aqui que ele foi reto, né? Ele obedeceu, mas o seu filho veio, a sua descendência, e fez o contrário, desobedeceu a Deus, praticando coisas que desagradavam a Deus. Vamos ler mais outro texto aqui, vamos para 2 Crônicas 33. Vamos ler aqui. Do verso 1 a 6, diz assim: Tinha 12 anos Manassés quando começou a reinar. Manassés, agora fala Manassés, né? Acais reinou um bom tempo, Manassés, diz aqui: Tinha 12 anos Manassés quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha, mais 55 anos, o outro reinou não sei quanto, aí mais 55 anos. E fez o que era mal aos olhos de Deus. Veja, quem fez Manassés há 12 anos, né? E tinha 12 anos Manassés quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos de Deus, conforme as abominações dos outros povos que expulsara Deus diante da face dos filhos de Israel, né? Expulsar a Deus. E tornou a construir os altares que tinham derrubado Ezequias, seu pai. Então, Ezequias, o pai de Manassés, ele tinha derrubado o altar aos deuses pagãos, mas veio aqui Manassés e edificou, reconstruiu esses altares, né? Veja, sempre contrariando as determinações de Deus, né? E tornou a construir os altares que tinha derrubado Ezequias, seu pai. E levantou os altares a Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, em 2 pátios na casa de Deus. Vamos ler o 4. Construiu altares na casa de Deus, a casa qual disse Deus: em Jerusalém estará eternamente o meu nome. Então veja que ele construiu altares a os deuses pagãos aqui, né? Ainda no verso 5, construiu altares para todo o exército dos céus nos 2 pátios da casa de Deus, e passou os seus filhos no fogo, no vale do filho de Inom, veja, de novo, Inom, ou Geena, e praticou feitiçarias. Olha, eles praticavam feitiçaria, começou a praticar, e adivinhações. Olha aí, adivinhações, você que gosta de querer adivinhar sua vida, isso aí é uma prática que fere os preceitos, a vontade de Deus, né? As pessoas que só saem quando lê o horóscopo, né? E adivinhações, e bruxaria, e consultou médiuns e adivinhos. Muito mal fez aos olhos de Deus, provocando a ira. Então, essas atitudes, né, desses homens aqui,
que contrariou a vontade de Deus, ele fazendo tal prática, ele levantou a ira de Deus, ele provocou a ira de Deus contra ele, contra o povo. Então, vamos ler aqui agora Jeremias 33, 6. Então, Jeremias 33, 6 diz assim: Eis que irei providenciar a ela saúde e cura. Os sararei e lhes revelarei a coroa da paz e da verdade. Verso 7. E farei com que volte ao exílio a Judá e a Israel, e os edificarei como no princípio. 8. E purificá-lo-ei de toda a sua iniquidade, que pecaram e transgrediram contra mim. Então, a punição de Deus para esse povo, aí você vê estampado aqui em Jeremias 33. Se você ler todo, você vai ver o que aconteceu. Vamos ler Jeremias 6, 1, 6. Ok. Pulando aqui esse versículo aqui, esse Jeremias 1, 6. Vamos ler aqui Jeremias 19, 1 a 4. Vamos deixar esse 1, 6 para outro momento. Depois eu falo sobre isso. Então, Jeremias capítulo 19, verso 1 a 4, diz assim: Assim disse o Senhor: Vai e compra uma botija de óleo de oleiro, e leva contigo anciões do povo e anciões dos sacerdotes. Sai ao vale bem Inom, veja, Inom de novo, que se encontra na entrada do portão do olheiro, e proclama as palavras que te direi. E dizem: Ouve a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim disse o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei o mal sobre este lugar, que fará retinir as orelhas de quem ouvir a respeito. Porque me abandonaram e profanaram este lugar e queimaram incenso a outros deuses, que não conheceram nem eles, nem seus pais, e nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue dos inocentes. Veja que ele está falando dos sacrifícios. Então, muitas pessoas se machucaram ou morreram ao praticarem esses sacrifícios, que são ensinamentos errôneos, que contrariam a vontade de Deus. Verso 5. E construíram altares, idolatria, Deus abomina a idolatria, e construíram altares para Baal, para queimar seus filhos no fogo, como holocaustos a Baal. Ou seja, eles matavam as crianças, oferecendo a Baal. Veja que absurdo. Então ele diz aqui: e construíram altares para Baal, para queimar seus filhos no fogo, como holocausto a Baal, que não ordenei. Veja que Deus não ordenou fazer isso, né? E eles fizeram. E não falei, e não cogitei em meu coração. Verso 6 aqui. Por isso, eis que chegam dias, disse o Senhor, e este lugar não se achará mais, não se chamará mais Tofete, e nem vale de bem Inom, senão vale da matança. Então veja que ele mudou o nome agora para Vale da Matança. O mesmo vale aonde que Jesus estava falando aqui, quando ele se refere ao inferno aqui no capítulo no capítulo 5 de Mateus 29 a 30, esse inferno aqui é Vale da Matança. Então, era um lixão aonde jogava os corpos das pessoas e era ateado fogo, e eles lançavam, colocavam enxofre ali. Então, ali era
absurdo de nojeira, né? De corpos. Então é isso aí. Então eu espero que você venha ser alcançado por esta palavra maravilhosa, que tenha a sua mente iluminada e venha trilhar pelo novo caminho, porque você é um perfeito, completo e abençoado. Então, o Evangelho da Graça de Deus, veja que você é um crente, é um filho de Deus, um predestinado, um espírito perfeito que está aguardando a grande transformação. Ou seja, esse corpo, nós seremos vestidos de novo corpo. Né? Então, somos vaso de honra. Nesse corpo aqui, ele habita um espírito que é filho de Deus. Né? Então, que o entendimento da verdade, a multiforme graça de Deus, a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, ela vem impactar a sua vida, mudando a tua forma de ver, de entender as grandezas de Deus, entender de forma correta. Como Paulo diz, procura te apresentar como obreiro que não tem do que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que é a graça de Deus. Então, esse ensino de inferno, isso não passa de um mito, de uma inverdade que tem corrompido mentes de pessoas, tanto adultas como crianças. Começa pelas crianças, programando a mente dela a crer num absurdo. Então, isso já vai corrompendo a mente, construindo fortalezas e sofismas, né, para que venha dificultar o Evangelho da Graça de Deus a aclarar a tua mente. Mas, como está escrito, Paulo falou que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir fortalezas e sofismas, né? Então, tudo é no tempo certo aqui, né? A palavra diz que Deus tem obras de antemão para cada um de nós. Então, somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E essas obras de antemão a gente vamos tomando posse. Porque não é o mundo estudar. É Deus que nos revela, que nos dá esse entendimento. Então, hoje você está tendo um contato com essa semente que é a palavra de Deus. Eu lembro da parábola do semeador, né, que ele diz que... Deixa eu procurar aqui a parábola do semeador, para ler para os abençoados. Então, lendo aqui a parábola do semeador, que é em Marcos capítulo 4, verso 3 em diante, diz assim: Houve um semeador, saiu a semear, isso era Jesus falando, antes da cruz. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu sobre o terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra muito profunda. Mas saindo o sol, queimou e se secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos crescendo a sufocaram, e não deu fruto. Outro caiu em boa terra, e deu fruto, que cresceu e desenvolveu-se, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Abba, Pai. Então veja que a parábola do semeador, ele nos ensina que a palavra de Deus, quando ela cai em boa terra, se você é uma boa terra, não sei se hoje você está como essa boa terra, com certeza vai produzir, como ele disse aqui. Então ele vai produzir, como ele diz aqui, vai produzir. Outro cai em boa terra, verso 8. E deu fruto que cresceu e desenvolveu-se, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então vai produzir a 30, a 60, a 100
por um. Abba Pai. Então, um forte abraço, abençoados. Em breve eu estarei abordando mais a respeito desse tema, que é um tema muito rico, né, de conhecimento e nos leva a trilhar pelo caminho certo, né? O caminho do entendimento, da renovação, como Paulo diz, renovai o vosso entendimento com a revelação da graça, né, da palavra do Senhor. Então, um forte abraço, não deixe de compartilhar esse ensinamento, que a palavra corra. Abba Pai.